No vídeo de hoje do canal do Nicola te respondo se o torcedor do Corinthians precisa ficar preocupado com o interesse do River Plate em Rodrigo Garro. Bora te atualizar também sobre os bônus que o Palmeiras terá direito na venda do Estevão. Eles já contam enquanto o atleta faz sucesso com a camisa do Palmeiras ou só a partir da transferência para o Chelsea? Bora falar também sobre vários jogadores do São Paulo na mira de clubes do exterior, quais deles podem ser negociados. Para completar, Felipe Luiz fazendo mudança importante no Flamengo. Você sabia que o Botafogo é, de longe, o clube que mais tem feito sucesso entre todos os times que fazem parte do grupo de John Textor? Por último, mas não menos importante, falo sobre o futuro de Bolassi, com várias propostas de clubes brasileiros, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e a esposa de Zé Ivaldo causando no Cruzeiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só desejar ótimo final de semana, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, um dos mais antigos parceiros do canal do Nicola. Quero mostrar para vocês duas múltiplas que eu fiz bem legais para esse sábado. A primeira com jogos do futebol internacional. Preciso da vitória do Al Hilal no Campeonato Saudita, do Sporting contra o Famalicão, do PSV ganhando no primeiro tempo e também no fim do jogo contra os Wolves, o do Manchester City ganhando no primeiro tempo e no fim do jogo do Southampton e do Brentford batendo o Ipswich Town. Se todas essas combinações vingarem, estou colocando R$100 para voltar em R$482. Tem múltipla também para o Campeonato Brasileiro. Preciso da vitória do Flamengo contra o Juventude, da vitória do Grêmio contra o Atlético Goianiense, da vitória do Palmeiras contra o Fortaleza, do empate, ou da vitória do Botafogo contra o Bragantino, do empate, ou da vitória do Inter contra os reservas do Atlético Mineiro. Se essa combinação também bater, meus R$100 se transformam em R$479. Curtiu alguma delas? Vem se divertir comigo com responsabilidade na Aposta Ganha. Tô deixando o link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro e a partir daí você já está liberado para participar. É importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade, jogar com muita responsabilidade. Ninguém vai ficar rico apostando. A ideia é só se divertir de forma recreativa. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Tem informação importante no Vasco, que contratou nos últimos dias um escritório chamado Mudrovich Advogados, com sede em Brasília. Esse escritório vai cuidar de toda a participação da reestruturação da Vasco SAF. Entre outras obrigações, o escritório atuará como um advisor em assuntos estratégicos sobre o tema, além da relação com possíveis interessados na compra da Vasco SAF. Bora falar agora sobre a esposa de Zé Ivaldo, que andou causando durante a semana no Cruzeiro. A Josi Babolin, que é a esposa do Zé Ivaldo, havia cornetado o técnico do Cruzeiro, o Fernando Diniz, depois do empate 1-1 com o Lanús. Em tom de brincadeira, ela postou que precisaria conversar com o Diniz. A frase foi: "Ah, seu Diniz, vamos conversar", fecha aspas. Foram várias as respostas de torcedores cruzeirenses, muitos deles cornetando. É que o Zé Ivaldo havia sido reserva na partida e o Marlon, que é lateral esquerdo, atuou como zagueiro pelo lado esquerdo. A partir das declarações e reclamações de torcedores do Cruzeiro, a Josi resolveu fazer um novo post, esse bem maior, um textão, entre outras coisas, dizendo, abre aspas, "Diniz, não quero mais conversar com você". E ela completa esse texto escrevendo, "E eu só vou responder o que eu achar necessário", fecha aspas. O que você pensa quando alguém ligado a um jogador de futebol corneta o próprio treinador do time? Gostaria muito de saber sua opinião. Só para complementar, importante lembrar que a Josi já havia cornetado outro treinador do Cruzeiro nessa temporada. Foi depois da primeira partida final do Campeonato Mineiro, quando ela chamou o Larcamon de burro por não ter utilizado o Zé Ivaldo como titular. Bora contar agora que o Botafogo é o time que faz mais sucesso entre todos os clubes do Grupo Eagle. Esse Grupo Eagle é o grupo do qual o John Textor é dono. Só para lembrar, Botafogo, Molenbeek na Bélgica, o Lyon na França e também o Crystal Palace na Inglaterra. O Botafogo todo mundo sabe, né? Líder do Campeonato Brasileiro e virtual classificado para a final da Libertadores depois da vitória por 5-0 contra o Peñarol no jogo de ida das semifinais. Fase do Crystal Palace é horrorosa. O
time está na zona do rebaixamento do campeonato inglês, são 8 partidas com 3 empates e 5 derrotas. Antepenúltima colocação, equipe que ainda não venceu na Premier League, só à frente do Southampton e do Wolverhampton. Já o Lyon tem uma classificação um pouco melhor no campeonato francês, 7º lugar, 13 pontos, são 7 de desvantagem para os líderes PSG e Mônaco, mas no meio de semana o Lyon fez feio e perdeu em casa para o Besiktas por 1-0 em jogo da Liga Europa. No final da partida, o John Textor, que estava no estádio, foi ao vestiário para cobrar jogadores e, em especial, a comissão técnica, que só acabou vazando lá no futebol francês e deu a maior repercussão. Vale a lembrança de que o Lyon passa por enormes dificuldades financeiras. Em 2023 chegou a ser punido por falta de garantias financeiras e ficou impedido de aumentar a folha salarial, além de receber recursos de transferências de jogadores. Para completar, tem o Molenbeek, que havia caído para a 2ª divisão do futebol belga, se é que dá para acreditar. Na atual temporada, o time é o 2º colocado na 2ª divisão belga, são 2 partidas sem vitória. Quero te contar agora sobre o momento de Yannick Bolasie, atacante congolês, 35 anos de idade, uma das referências do Criciúma, que já vai até aqui se salvando da zona do rebaixamento. O contrato do Bolasie acaba em dezembro e ele já afirmou que pretende continuar no futebol brasileiro. A partir daí, uma chuva de sondagens / propostas. Dá para contar que o Grêmio é o maior dos interessados. Chegaram a especular que o Cruzeiro também estava atrás do atleta, embora o Cruzeiro não confirme. Além desses dois, Vitória, Sport, Ceará, Novo Horizontino e Goiás buscaram informações do atleta. Bolasie, que gostaria de se mudar para um time da primeira divisão e com ainda mais torcida e com expectativa de títulos na próxima temporada. O Criciúma entra no Campeonato Brasileiro brigando para não ser rebaixado. Só para completar em relação ao Bolasie, 28 partidas desde que foi contratado, 6 gols e 4 assistências. Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentário e já registra o seu pensamento, beleza? Quero falar agora sobre uma mudança importante imposta por Felipe Luiz. A volta da concentração no Flamengo. Enquanto o Tite era o técnico, nos jogos no Rio de Janeiro, o treinador permitia que o elenco se apresentasse apenas no dia do jogo. Só para citar o caso específico, o Flamengo enfrenta às 16h30 desse sábado o Juventude no Maracanã. Os atletas, se fosse o Tite o técnico, se apresentariam no fim da manhã, almoçariam juntos e seguiriam do Ninho do Urubu até o estádio do Maracanã no ônibus rubro-negro. Com o Felipe Luiz a coisa mudou, o elenco treinou nessa sexta à tarde e já ficou concentrada para a partida. Janta foi feita junto, café da manhã também, o almoço, a preleção e do CT o ônibus sai rumo ao Maracanã para esse confronto contra o Juventude. Felipe Luiz entende que há um grau de profissionalismo importante e interessante nesse atual elenco do Flamengo, mas a reta final de temporada exige um comportamento diferente e algumas entregas, entre elas a concentração. Além dos jogadores, o próprio Felipe Luiz também se manteve concentrado. O Fla, que ainda tem chances só matemáticas de título no Campeonato Brasileiro, muita distância em relação ao Botafogo e Palmeiras, mas que tem decisão a partir do próximo dia 3 contra o Atlético Mineiro. Vale o título da Copa do Brasil e um prêmio de 73 milhões e meio de reais. Queria perguntar 2 coisas para você. Você gosta da volta da concentração? O que você está pensando sobre o trabalho do Felipe Luiz até aqui? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre uma possível debandada no São Paulo. Vários atletas têm sido alvo de propostas de fora. E o detalhe é de que não se tratam de jogadores absolutamente protagonistas. Vamos citar alguns dos exemplos. O Moreira, terceira opção na lateral direita, interessa ao Porto. O Alan Franco, esse titular, já foi alvo de Boca Juniors, River Plate e Independiente, todos da Argentina. Contei para vocês que o Sabino, que aos pouquinhos tem atuado como titular, interessa a um clube russo. Esse time promete uma proposta nos próximos dias de 4 milhões de euros ao São Paulo. E agora surgiu outra novidade. O André Silva, centroavante, contratado pelo São Paulo na metade do ano por 18 milhões de reais, interessa a Udinese e a uma equipe da Alemanha.
Importante lembrar que o André Silva não pretende sair do São Paulo. Ele jogou muito tempo fora, estava desejando esse retorno e o fato da esposa dele estar grávida é só mais um fator para que ele permaneça por aqui, para que possa acompanhar o nascimento do filho, cercado de todos os familiares dele e da esposa. De qualquer forma, se a proposta for boa, o São Paulo pode avaliar. Além desses atletas que eu citei, não se descarta a possibilidade de o Galopo deixar o tricolor. Galopo que andou dando entrevistas e pedindo oportunidades. O técnico Luiz Ubeldia não tem dado muitas chances pro argentino, que deve ser negociado no fim da temporada. O tricolor precisa de dinheiro com vendas de atletas. A opção do presidente Júlio Casares foi de não vender jogadores no meio do ano para não enfraquecer o elenco e brigar por títulos. Acabou que a estratégia não deu certo, porque o São Paulo vai terminar a temporada sem qualquer conquista e agora vai precisar vender jogadores. Preciso te falar agora sobre como é que funcionam os bônus na venda do Estevão para o Chelsea. Operação de 61 milhões e meio de euros, sendo 21 milhões e meio de euros pagos através de bônus. Importante contar que esses bônus são apenas por jogos e um prêmio chamado Golden Boy. Não sei se você já ouviu falar sobre esse prêmio, é um prêmio criado pelo jornal italiano Tutto Sport. E ele valoriza os atletas com menos de 21 anos de idade que atuam no futebol europeu. O Estevão vai ter, a partir do momento em que ele se transferir para o Chelsea, na metade do ano que vem, 3 temporadas para vencer esse prêmio, que garantiria ao Palmeiras algo na casa dos 2 milhões de euros. Os outros 19 milhões e meio de euros estão todos atrelados a jogos que ele vai disputar por lá. Ele precisará disputar ou participar de 70 partidas do Chelsea, tá? Num período de 2 temporadas, para que o Palmeiras ative todos esses gatilhos e fature os 19 milhões e meio de euros. A cada 20 partidas disputadas, o Palmeiras já tem direito a uma recompensa. Se ele bater 70 partidas ao longo de 2 temporadas, o Palmeiras bate todos esses gatilhos e embolsa os outros 19 milhões e meio de euros. Só a título de comparação, nas últimas 2 temporadas, o Chelsea disputou 101 partidas. Se esse número se mantiver enquanto o Estevão estiver por lá, dá para dizer que ele precisaria participar de 70% dos jogos, bastaria entrar qualquer minuto. Ele não há um número mínimo de minutos para que seja contabilizado como jogo. Se ele entrar nos acréscimos, já conta como uma partida. E ele vai precisar ter 70% de participação para que o Palmeiras bata todas essas metas. Não há nenhuma bonificação para o Estevão em território brasileiro jogando pelo Palmeiras. Ao contrário do caso do Endrick, o Palmeiras ganhou bastante dinheiro com o Endrick no futebol nacional, foram 12 milhões e meio de euros. Todos os bônus previstos no contrato do Estevão passam a valer apenas quando ele se mudar para o Chelsea. Quero fechar o vídeo para falar a respeito de Rodrigo Garro. Surgiu uma notícia na imprensa argentina dando conta de que o River Plate fará todo o esforço do mundo para contratar o Garro como meio atacante decisivo, vital para o Super Mundial de Clubes. Será o pedido número 1 do técnico Marcelo Gallardo para 2025. Fui checar essa história com o pessoal do Corinthians, que assegura que não tem proposta, sondagem, nem qualquer contato preliminar. Mais do que isso, o Corinthians duvida que o River Plate tenha capacidade de comprar o Garro pelas cifras que o Timão pretende. Jogador comprado por 7 milhões e 100 mil dólares do Tajeres no início dessa temporada, negociação das mais complexas. O Tajeres fez uma série de exigências, queria o pagamento dos impostos, negócio quase melou, mas no final das contas o Garro acabou contratado. Recentemente, inclusive, por conta do assédio de clubes argentinos, o Timão estendeu o contrato do Garro, lhe garantindo um enorme aumento. O Garro salta de 320 mil reais por mês para 820 mil mensais. Posso assegurar para vocês que Rodrigo Garro não será jogador do River Plate no próximo ano. Se ele for vendido, será negociado com clubes do exterior da Europa ou de países como China, Arábia Saudita ou algo do gênero, clubes que possam pagar pelo menos 15 milhões de dólares. Essa é a pedida básica do Timão por agora. Só para completar em relação ao Corinthians, queria explicar um pouquinho mais sobre a chance real de Fred Luz deixar o cargo de CEO do Corinthians. Nessa semana, a Comissão de Ética do Corinthians recomendou a suspensão do processo de impeachment do presidente Augusto Melo. Ou seja, os membros dessa comissão entenderam que não havia motivos, pelo menos até agora, para o impeachment do presidente. E aí só vai haver qualquer mudança se as investigações na polícia apresentarem novas provas. Diante desse cenário, que eu escutei de uma pessoa próxima ao Augusto é que uma mão lava a outra. Quando a comissão de ética
permitiu ou brecou de vez esse processo de impeachment, ela passou a ter direito de pedir coisas. E o pessoal pretende a saída do Fred Luz. É incrível como o próprio clube se boicota. Você traz alguém com enorme capacidade que já trabalhou bem em outro clube, o Flamengo, e esse cara chega para profissionalizar os processos. Mas essa profissionalização incomoda a gente da diretoria e trabalha-se para tirar o Fred Luz. É assim que tem funcionado. O que você pensa sobre tudo que eu contei no vídeo? Use o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta mais tarde com outras notícias. Tchau!